Olá, galera da Hemodiálise, e aí, tudo bem com você? Eu sou a Rúbia e eu vim fazer mais um vídeo para o nosso canal, a Hemodiálise. Bom, gente, hoje eu venho falar sobre preciso ir sozinho ou sozinha para a hemodiálise. E agora? Bom, gente, já é um choque para a gente ter um problema renal. E quando a gente chega na hemodiálise, muitas vezes no começo acaba que achando que a vida simplesmente acabou. Agora imagina se você nunca teve um problema renal e digamos que da noite para o dia você descobre que de hoje em diante você depende de uma máquina para viver. Eu imagino que seja tão difícil quanto para quem já tem o problema. Se não for até pior cair de paraquedas no meio de tudo aquilo lá, né, gente? Porque não teve a oportunidade nem de tentar retardar a, digamos, chegada na máquina. E eu falo isso porque eu recebi o meu diagnóstico de insuficiência renal quando eu tinha os meus 14 anos. E eu fiz o que pude para me cuidar, mesmo sem saber que o próximo passo seria fazer hemodiálise. Eu simplesmente achava que seria daquele jeito, cuidando da alimentação, ingerindo bastante líquido, simplesmente assim, até o final da vida. Eu lembro que eu bebia o que eu podia de líquido, principalmente água, controlava a dieta pelas orientações que o meu médico da época me sugeriu, mas infelizmente isso não foi o suficiente para o rim, ou melhor, para os rins, pois eles continuaram a perder a função. E eu não fui orientada sobre se eles não funcionarem, você terá que fazer hemodiálise, que poderia fazer uma fístula antes mesmo de chegar na máquina, ou nada de orientações que se tem hoje em dia, ou seja, de se preparar de uma melhor maneira. Simplesmente recebi a notícia de que teria que fazer hemodiálise. E pelo fato de eu não ter informação, eu achei que isso pudesse ser apenas mais um exame. E como eu estava mal ou ruim, eu apenas queria ir logo para a tal da hemodiálise, pois eu achava que fazendo isso, todas aquelas reações que eu estava sentindo no momento iriam passar. Só que não é bem assim, ou seja, não foi apenas mais um exame, foi uma nova experiência, onde me ensinou a olhar para a vida com outros olhos, me ensinou a valorizar mais certas coisas do que outras. Foi um novo começo de vida, onde tive que reaprender a viver de uma maneira diferente, mudar toda a minha dieta e ou cuidados com a alimentação, aprender a ter controle, porque graças ao bom Deus, no começo, lá aos meus 16 anos, quando eu comecei a fazer hemodiálise, eu urinava e bastante. E a aprender a cuidar do meu catéter sem ter alguém a me ensinar o como fazer isso. E acho que isso é o mais difícil,
ou foi o mais difícil para mim, aprender a fazer o como, dando apenas um passo de cada vez, ou seja, sem ter tido a oportunidade de ter alguém que me ensinasse. Aí eu fico me perguntando, sabe? E quem pode beber e comer o que queria ou teve vontade até ontem? Como não fica a cabeça dessa pessoa? Pois, infelizmente, algumas vezes, ou quem sabe, nem sempre, nós temos para quem falar os nossos medos ou receios, ou inseguranças também, diante daquela máquina, e alimentamos a esperança de que o nosso rim volte a funcionar, tentando fazer a creatinina baixar para que, assim, a função seja recuperada. Porém, uma vez perdido, dificilmente será adquirido. Eu falo dificilmente porque pode acontecer alguns casos de pessoas que começam a fazer hemodiálise e o rim consegue dar conta. A hemodiálise fica algum tempo de suporte e depois essa pessoa consegue continuar o seu tratamento preventivo da máquina. Mas nem sempre é assim. Então, é até prejudicial para a gente cortar as proteínas, pois a gente também perde proteína na máquina. E cortando as proteínas, a gente vai estar apenas enfraquecendo a nossa musculatura, o que pode causar problemas futuros. Por isso que eu falo sempre da importância da gente saber sobre os cuidados da nossa alimentação, da quantidade e da qualidade dos líquidos ingeridos, como também de seguir se exercitando, indo para uma fisioterapia, fazendo uma academia ou, quem sabe, até um personal. Mas o importante, gente, é a gente continuar se mexendo, mesmo independente da idade que a gente tiver, para a gente não correr o risco de atrofiar, porque isso pode acontecer. Geralmente no começo, um familiar vai conosco para as nossas sessões de hemodiálise, para nos dar apoio, conforto e até um ânimo para conseguir e seguir, né? Seguindo adiante. Mas e quando passa um tempo e a gente precisa ir sozinho para a hemodiálise ou sozinha para a hemodiálise? O coração aperta, a insegurança pega, mas a gente às vezes apenas diz, tá bom, e está tudo bem, porque é normal sentirmos medo ou receio, insegurança e por aí vai. Isso acontece porque nós somos humanos, né? Sabe? E é normal a gente sentir medo. Afinal de contas, é uma aventura e agora nós estamos lá, digamos que sozinho ou sozinha. Agora imagina quando você é de menor, tem mais dificuldade. Por incrível que pareça, eu estou falando de mim. Eu não quero me fazer de vítima ou de pobre, coitado. Apenas que você avalie um pouquinho mais você. Quando comecei a ir, minha mãe me acompanhava. Algumas vezes a minha irmã até foi comigo. E entre 2 ou 3 semanas, mais ou menos por aí, eu recebi uma ligação da saúde do município
de que a minha mãe não poderia mais ir comigo ou que eu não poderia mais levar acompanhante porque eles precisavam do banco para outro paciente. Eu tinha 17 anos e aí fazer o quê? Fui com medo, mas fui. Medo de ter que ficar internada e como avisar em casa. Afinal de contas, eu nem celular tinha. Medo de não conseguir dar conta de fazer as coisas que eu precisasse para mim. E medo até de passar mal. E foi apenas na primeira vez que fui sozinha, toda cheia de receio. Depois de tudo isso e mais um pouco, passou. Simplesmente o medo passou. A insegurança e o receio passou. E eu comecei até a achar bom de ir sozinha. E apenas levo alguém comigo hoje quando é extremamente necessário. Ou seja, quando eu recebo a orientação de que preciso levar alguém. Talvez eu até possa estar errado, mas tenho a sensação de que aquela frase que diz o que os olhos não veem, o coração não sente, faz sentido. Porque se acontecer de, digamos, dar o azar de eu passar mal e mesmo assim conseguir voltar para casa estabilizada, eu posso apenas dizer, foi tudo bem, e assim evitará ou não haverá preocupações. Do mesmo modo que para nós é difícil o começo de ir sozinho ou sozinha, eu imagino, pois eu não sei como é que é. Então eu imagino que deva ser difícil para o nosso acompanhante comparecer sempre com a gente ou ficar em casa, talvez até imaginando o que possa estar acontecendo com a gente lá. Mas quando ele está comparecendo, ele vai quando for frio, quando for calor, quando tiver chuva, independente da temporada do ano que for. Enfim, sempre ali do nosso lado, vendo de camarote as nossas dificuldades e, de certa forma ou maneira, até se sentir de mãos atadas por não poder fazer nada ou mais nada para poder colaborar de alguma maneira com a gente. Por isso que eu digo sempre, não é feio sentir medo ou receio ou qualquer outra coisa que você sentir, mas é triste alimentar esses medos ou receios ou insegurança ou enfim, sabe? Se dê uma oportunidade, busque uma ajuda, uma terapia, às vezes apenas pelo fato de você ter alguém com quem falar já vai aliviar um monte tudo isso que você está sentindo. Então, se dê uma oportunidade, converse com o seu enfermeiro ou a sua enfermeira ou até mesmo com o seu médico nefrologista quando conseguir um tempo sobre seus medos, seus receios, suas inseguranças e por aí vai. Afinal de contas, eles estudaram para estarem lá e com certeza eles vão conseguir te mostrar o outro lado da história. Ou seja, que infelizmente coisas ruins acontecem, que às vezes podemos ter reações, que é de extrema importância seguir os cuidados que eles nos sugerem para que assim as nossas sessões de hemodiálise sejam mais tranquilas e tantas outras dicas
e sugestões que eles podem nos dar. Por isso que eu sempre falo, fé para termos força, para seguir, foco, para seguirmos fazendo certo, para assim dar cada vez mais certo o nosso tratamento. E assim a gente ter a possibilidade de ficarmos cada vez melhor, mesmo sendo um caso clínico. Autocontrole para não beber e ou comer tudo o que nos dá vontade. E falo isso tanto em quantidade como em qualidade. E disciplina, né? Para estarmos firmes e fortes para a chegada do transplante. Ou vai que eu não sei de você, mas eu acredito muito no conhecimento, na capacidade do conhecimento. E se teve um cara que pôde fazer uma máquina de hemodiálise, por que não pode ter alguém aí na frente que futuramente desenvolva algo melhor? E talvez até menos desgastante ou sofrido, digamos assim, se você preferir, para nós. E, gente, eu falo tanto sobre os líquidos porque realmente é esse. A gente tem que ter controle. Eu ainda urino um pouco, sabe? E sei como é difícil, pois eu já fui transplantada. E até esses dias eu bebia água de garrafa. E do mesmo modo que é difícil, pode até ser engraçado dizer isso, mas do mesmo modo que é difícil tomar uma grande quantidade de líquido, pode ter certeza que é difícil beber o mínimo possível. Porém, no momento é necessário. E com certeza o nosso coraçãozinho agradece por esse cuidado, pois com certeza ele será de momento ou momentâneo. Acredite nisso. Sonhe com o seu transplante, como eu sempre falo, pois isso vai lhe dar mais força para manter todos os cuidados que a hemodiálise exige. Porém, como eu sempre falo, sonhe com os pés no chão, pois o transplante é apenas uma opção de tratamento. Infelizmente, ele não será a solução de todos os seus problemas. Aqui em casa, a gente tem na cozinha até as panelinhas da Rúbia. É isso mesmo, a minha comida é feita separada. Não tanto pelo sal, porque a minha pressão agora está boa, mas eu faço um cuidado especial com o nosso amigo potássio. Pode parecer loucura, mas eu como as minhas comidas com aquelas 3 fervuras. E nem por isso eu morri. E tem coisas que eu nem coloco sal. Por exemplo, no milho verde, na beterraba e no meu pratinho de salada lá de vez em quando eu coloco, às vezes alguma coisinha ali, porque é um pepino pequeno, ou uma folha de alface, ou um tomate, mas aí eu tiro de preferência a semente e a pele, ainda mais se o fósforo estiver alterado, sabe? Ou uma garfada de repolho e aí ou por aí vai. Eu sei que é difícil, que é bem bom a gente poder, no sentido de conseguir, pelo nosso organismo, aceitar qualquer coisa ou aquilo que nós mais gostamos. Mas, como eu falei, agora ainda não é o momento. E até quando será assim, eu não sei. O que eu sei é que eu preciso, no sentido de merecimento e não de obrigação, dar o melhor de mim
me cuidando, para passar sempre bem e ficar sempre bem. Afinal de contas, além de eu ir várias vezes na semana fazer as minhas sessões de hemodiálise, eu tenho uma vida para viver. E eu quero poder viver ela da melhor maneira possível. Pois tanto eu como você, nós merecemos. Afinal de contas, estamos vivos. Então, não se foque apenas nas coisas que você não pode fazer, ou que você tenha restrições ou dificuldades. Amplie a sua visão, olhe além. Talvez hoje você não possa, mas quem sabe amanhã tudo poderá ser mais fácil. Olhe para aquilo que você está conseguindo fazer hoje e viva um dia de cada vez, com a certeza de que você vai chegar lá. Acredite, pois para Deus nada é impossível. A gente apenas tem que fazer a nossa parte para que tudo dê certo no final e a gente ter a oportunidade de sentir orgulho de nós mesmos, das coisas que nós superamos, das dificuldades que nós passamos, do medo que talvez até ninguém saiba que encaramos. E no final, tudo será apenas nossas histórias, ou melhor, a nossa história que será ou servirá de orgulho para nós e, quem sabe, até de exemplo para aquelas pessoas que vivem ou convivem perto de nós. Então, faça sempre o seu melhor. Estenda a mão para alguém que você puder ajudar. E quando não souber, quem sabe um simples sorriso, ou um abraço, ou apenas dizer que está tudo bem, que vai passar, já vai dar uma força danada para esse ou aquele ou aquela pessoa não cair e assim continuar ali, perto de você, firme e forte, superando todas ou qualquer dificuldade. Eu não estou dizendo que seja o que é fácil, não. E às vezes a gente tem até vontade de desistir, mas não é porque algo na nossa vida seja difícil que a gente deva desistir assim de primeira ou de segunda. Afinal, não é porque algo ou alguma coisa seja difícil de fazer que realmente seja impossível. Lembra daquela frase? Ele não sabia que era impossível e foi lá e fez. Então, por que eu ou você também não podemos fazer? Né? Ele não sabia e fez. A gente também pode, basta acreditar. Então, vamos acreditar no impossível, que amanhã será um dia melhor, ou sei lá no que você acredita que te dá aquela força, mas vamos sempre buscar, ou buscar sempre, essa nossa força e que a gente nem sabe, às vezes, o tamanho que essa força tem, até que a gente chega num momento em que a gente realmente precisará dela. Então, assim, eu não sei se você faz tempo que você faz hemodiálise ou se você vai há pouco tempo. Se você vai sozinho ou se você for acompanhado. Me conta aqui embaixo nos comentários se assim você preferir. Mas independente de você for sozinho ou acompanhado,
vá sempre na certeza de que tudo dará certo. Se cuide em casa. Faça o que for importante para você se manter sempre bem. Controle-se. Autocontrole é tudo. Fé, foco, disciplina. Preserve-se sempre, porque quanto mais e melhor, não no sentido de ficar neurótico, mas quanto melhor nós nos cuidarmos, quanto mais informações nós termos, uma melhor qualidade de vida, com certeza nós vamos ter, sabe? Eu falo isso por mim. Eu tenho mais de 24 anos entre a hemodiálise e os transplantes. E eu vejo a informação como algo fundamental. Porém, saber e não fazer ainda não é saber. Por isso que eu sempre falo, busque informações sempre que puder, pois é além de uma questão de saúde, para nós é uma questão de vida. Mas sempre que você buscar informação, sempre faça um bom uso dessa informação. Sempre busque para que você consiga ter sempre uma boa ou uma melhor qualidade de vida. Infelizmente, problemas nós vamos ter. E aí eu te pergunto, quem não tem problema na sua vida? Independente de fazer hemodiálise ou não, qualquer pessoa tem problema. Algumas conseguem superar, outras conseguem lidar, outras, porém, acabam relevando e umas, infelizmente, acabam caindo a ponto de, às vezes, não conseguirem se reerguer e acabam perdendo em si a sua vida, pois elas param ou deixam de viver e, a partir desse problema, elas simplesmente passam a existir. E isso é muito triste, sabe, gente? Então, assim, vamos fazer o que nós puder por nós, para nos ajudar, ou quem sabe para ajudar alguém também, né? Por que não? A gente nunca sabe, nem o dia de hoje e nem o dia de amanhã. Então, a melhor coisa que a gente tem, ou que a gente pode fazer, é apenas viver um dia de cada vez, na certeza que cada um será melhor, mesmo a gente nem sabendo se o amanhã chegará. Afinal de contas, o futuro a Deus pertence, né? Então, se você quiser, ou se você gostou do meu vídeo, que você deixar um like para mim, eu vou adorar receber. Se você quiser deixar um comentário, vai ser um prazer ler e responder. E se você quiser saber quando eu vou postar o meu próximo vídeo e qual será o próximo assunto, se inscreva no canal, que aí assim que eu conseguir postar ele vai chegar fresquinho para você e aí você vai poder assistir ele no seu melhor momento. Tá bom, gente? Então, como eu sempre falo, fé, foco, disciplina, autocontrole. Se preserve, se cuide, viva, realiza seus sonhos, suas metas ou seus objetivos. E não ache que simplesmente pelo fato de que, infelizmente, hoje você faz hemodiálise, a sua vida acabou. Muito pelo contrário, ela pode apenas estar começando de uma nova maneira, de um novo jeito ou de qualquer outra forma, se assim você preferir, tá bom? Então se cuide, se preserve, sempre, sempre e sempre.